programa do governo federal que busca apresentar aos adolescentes as vantagens de adiar o início da vida sexual como forma de evitar uma gravidez precoce tem causado polêmica. A campanha de prevenção da gravidez na adolescência, que vem sendo chamada de Projeto da Abstinência Sexual, já havia provocado manifestações de médicos e outros profissionais, até mesmo antes do seu lançamento. Entidades como a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Defensoria Pública da União, que tem um de seus núcleos voltados aos direitos da infância e do adolescente, se posicionaram contra a iniciativa. Elas tratam o programa como ineficaz, invasivo e capaz de confundir a cabeça do jovem. Outros médicos, porém, estão afirmando que a estratégia pode trazer resultados se adotada de forma complementar. E você, o que pensa disso? O Opinião em Debate está no ar. Para falar sobre o assunto, conosco no estúdio Camila Guimarães Banac, que é psicóloga clínica. Também Bruna Nascimento, que é jornalista, vai nos contar da sua história. Ela foi mãe aos 15 anos. E ainda a educadora Jaqueline Man Pereira. Uma boa noite a todos, obrigado pela presença. Antes de dar início ao nosso bate-papo, eu gostaria de convidar você, telespectador, e também os nossos entrevistados a ouvir o que a ministra da Família, Damares Alves, falou sobre esse tema. Estivemos em Brasília e um dos questionamentos durante a entrevista foi sobre o assunto. Confira. Ministra, aproveitando, né, a senhora entrou nessa questão até sexual e tal, teve uma polêmica recente, né, envolvendo a senhora, que foi a abstinência sexual. Na visão, no âmbito geral, o que se sabe, o que se dá a entender é que a senhora foi muito mal interpretada. Não, foi de propósito. Muitos abusadores não querem que eu fale sobre isso. Cuidado que tem uma cortina de fumaça atrás de tudo isso. A ministra vai dizer para a criança não fazer mais sexo? Epa! Nós vamos perder aí o nosso público. Eu não estou falando de abstinência. Eu estou falando de sexo precoce. E eu não estou falando de jovens de 17, 18, 20 anos. No Brasil... não induzir ao sexo No precoce. Brasil, o que aconteceu? Quando a gente foi estudar a gravidez precoce, nós descobrimos que acima de 14 anos, a gravidez precoce estava caindo no Brasil. Mas abaixo de 14, não. Peraí. Abaixo de 14, que idade, ministra? Meninas de 11 anos grávidas no Brasil. Peraí. Meninas de 12 anos grávidas. Peraí. 11 anos é criança. Segundo o ECA, infância é até 12 anos. Então, eu não estou falando de gravidez precoce para jovens adolescentes. Eu quero falar de gravidez precoce para criança. E como é que você fala de gravidez precoce para uma criança? É chegar lá e dizer o seguinte: use camisinha, use preservativo, tome anticoncepcional? Não. Por quê? É crime sexo com criança. Como é que eu falo de gravidez precoce para uma criança? Não é hora de ter relação sexual. Até porque dificilmente seria com a mesma idade. Eu só estou fazendo o óbvio, gente. Se eu chegar para uma criança de 11 anos e ensinar ela a ter relação sexual, prevenindo a gravidez, eu estou ferindo o Código Penal, estou sendo criminosa. Porque relação sexual com menos de 14 é estupro. Aí, quando eu disse para o Brasil que nós íamos fazer um trabalho de falar com nossas crianças que estão tendo relação sexual, para elas adiarem a idade. Que idade, ministra? Não sei. A senhora vai permitir que eles tenham sexo com que idade? Eu só quero conversar com os meninos. Tudo tem seu tempo. E é isso que diz nossa campanha. Tem a hora de brincar, tem a hora de ser criança, tem a hora de ser adolescente. É isso que a gente quer conversar. E aí vem os especialistas, sentado atrás de um computador, que não tem uma filha em casa, não tem um filho. Especialista que não tem um adolescente em casa dizer que a ministra é doida. Eu sou doida em dizer para a criança não ter relação sexual? Aí eu quero que você entenda que tem um perigo aí. O Código Penal diz que é estupro. Aí as meninas de 11 estão engravidando. Nós vamos colocar todo mundo na cadeia que está com essas meninas de 11 anos, que elas estão engravidando? Não cabe. Não, então vamos fazer o seguinte, ministra. Calma, ministra, a senhora é doida. Vamos pegar o Código Penal e tirar esse artigo. Vamos pôr que é estupro com 12.
Vamos liberar a partir de 12. Mas peraí, 12 é muito, porque elas estão grávidas com 11. Então vamos fazer o seguinte, vamos chegar no Código Penal e botar 10 anos, que pode sexo com 10 anos no Brasil? O que é isso? Legalizar a pedofilia. Eu não sou idiota. Eu não vou cair nesse conto que é para liberar sexo para criança, não. Porque, mas as crianças estão transando entre si. É criança entre criança, é adulto querendo a liberação de sexo com criança no Brasil. Eu não vou cair nesse conto. E eu tenho que dizer para os pais, isso não cai nesse conto. Tem um pano de fundo por trás de tudo isso. A senhora quer mudar o Código Penal? Quero. Posso falar para você? É inédito. Pode, é claro, Eu deve. quero. A senhora quer botar que idade? 18. Sou doida? Sou. Vai conseguir? Não sei. Não é eu que mudo o Código Penal. Não sou eu, é o Congresso. Nos Estados Unidos, é crime de estupro porque tem relação com alguém com menos de... Você vê nos filmes. Os caras estão na festa, você tem de quantos anos? Eles perguntam. No Brasil é 14. Já querem. Nem perguntam no Brasil. Já tem uma proposta no Senado. Não estou inventando, viu, gente? Lá no Senado tem um projeto de lei para 12. Daqui a pouco vão apresentar um para 10. Então, assim, gente, olha, o que eu quero dizer, eu quero salvar vidas. A gravidez de uma menina de 11 anos é de alto risco. Para ela e para o bebê. Pega uma menina, vocês que é pai e mãe de uma menina de 11 anos, eu encontro meninas de 11 anos grávidas que a cintura é desse tamanho. Tem um quadril desse tamanho. É uma gravidez complicada para a menina e para o bebê. Então, eu quero salvar também, vidas. Né, ministra? E outra coisa que ninguém fala. Nós temos aí um número muito grande, acho que é mais de 40% da adolescente, da criança que engravida a primeira vez, tem a segunda gravidez. Opa! Adolescente ainda, seguida. Opa, é uma sequência. Então, assim, gente, uma menina de 11 anos, eu vou até acrescentar, 12, 13, 14, 15, não está preparada, não está madura emocionalmente e fisicamente para ser mãe. Em todos os sentidos, né? Então, aí quer que eu diga uma coisa assim, olha a hipocrisia. Aprovamos uma lei que é proibido o casamento no Brasil com menos de 16. Aí, como é proibido o casamento com menos de 16, a menina que engravida, não pode casar. Quer dizer, ela pode ser mãe solteira. Porque o Congresso não... Tá, o Congresso que não deixa casar com 16 é contra... Aí tem algumas congressistas lá que aprovaram a lei proibindo o casamento com menos de 16. Eu sou maluca em falar para não ter sexo com menos de 16. Com menos de 15. Com menos de 14. Com menos de 12. Então tem uma loucura aí. Eu sou a favor do casamento com menos de 16? Não. Sou contra. Mas eu só estou fazendo essa equiparação. Sim. Não pode casar com menos de 16, mas pode transar com o 12? Ou cai a ficha. Tá aí, então. Agora é hora de ouvir as nossas entrevistadas. Gostaria que cada uma delas desse o seu posicionamento sobre o tema e justificativa. Vamos começar, então, pela educadora que está aqui conosco. Boa noite novamente a todas. Boa noite a todos. Na verdade, nós na escola começamos essa prevenção a partir dos 12 anos, com criança de 8º e 9º ano. Então, é uma prevenção que vem com especialistas na área, então profissionais da área como uma mãe, né, que teve a gravidez precoce, conta para as crianças como foi a sua vida a partir daí. É um advogado que vem falar da responsabilidade, né, de ter um sexo, ter um relacionamento antes da hora. Uma psicóloga, né, que vem nos contar como que é o emocional da criança, como que fica tudo isso. Então nós trabalhamos nessa área, com projetos que traz todos esses profissionais para responder às crianças os questionamentos. Então, quando a criança tem muita dificuldade de perguntar, tem vergonha, nós temos uma caixinha na sala que ali eles depositam as suas perguntas. E nisso o professor aborda depois, né, explana, vai pegando a pergunta e vai respondendo no geral para todas as crianças. Então nós trabalhamos nessa linha, com ideias assim. Mas acaba sendo uma linha preventiva também, né? Isso que é legal, né? Mostrando que a responsabilidade é tudo que recai para cima, né, de um adolescente, de repente, assumindo essa responsabilidade. Que o questionamento, pelo que eu entendi, né, na conversa que eu tive com a ministra, é de
não passar a educação sexual no sentido de método contraceptivo mesmo para uma criança de 12 anos, né? Que seria muito cedo e precoce, é isso que o questionamento. Na escola, as professoras de ciências trabalham isso, né? Trazendo, falando dos métodos contraceptivos, das doenças, né? Das infecções sexualmente transmitidas. Então, na sala de aula, em conteúdo, eles trabalham assim. A gente abre para as crianças essas possibilidades de compreensão, de entendimento, para que eles possam prevenir, né? Mais como prevenção. E a ministra, ela ressaltou, pelo menos para mim ficou muito claro, né? A diferença entre a abstinência sexual ou simplesmente a aplicação da lei. Isso. Porque é uma linha muito tênue, né? Hoje em dia, não, mas tem que liberar. Não, peraí, tem que liberar nada. Existe uma lei, existe o Estatuto da Criança e Adolescente. É uma contradição, né? Dentro da própria legislação. Porque eu acho que tem que ser liberal, eu vou passar por cima da lei e de tudo já implantado. Então, acho que a gente tem que fazer essa separação para ficar bem claro, né? Sim. Certo, Camila. Perdão. Não, é só falando que os pais precisam estar bem perto, né? Eu acho que as redes sociais trazem muitas coisas boas, mas ao mesmo tempo muitas coisas precoces. Eu acho que não dá para liberar. Então, os pais têm que estar próximos dos seus filhos para que eles possam assistir ou ver coisas que são da idade. Eu acho que tudo tem um tempo, né? Uma etapa. Informação, né? Camila, por favor. Então, é importante a gente ter uma noção do que se trata a sexualidade, né? Que a forma que a ministra trouxe, ela trouxe como algo, como se as pessoas que criticam, como se fosse algo muito terrível. Nossa, estão incitando a sexualidade, estão incentivando o sexo. Só que a sexualidade precisa de informação, né? Essa criança que recebe lá a camisinha, o anticoncepcional, enfim, ela fica com aquele material sem uma informação, porque o sexo, por ele só, é muito vazio. Tem que começar a ensinar a questão da inteligência emocional, o que vem por trás dessa sexualidade. Porque, assim, a camisinha e todos esses métodos aí já estão expostos. Mas, mesmo assim, o índice de gravidez, independente da idade, a gravidez não planejada. Isso acontece. O que está por trás disso, sendo que há informação sobre métodos contraceptivos? Então, é necessário olhar para a questão emocional que o sexo envolve. E uma das formas que limitam essa visão, que limitam o desenvolvimento dessa inteligência emocional, é olhar para o sexo como algo, como sendo um tabu, como sendo algo que não não posso falar em casa, meu pai e minha mãe fogem quando eu falo do assunto, ou na escola é algo mais ciências, né? Aquela coisa mais técnica. Tem que mostrar, sim, para a criança que existe a sexualidade, que existe o sexo, que isso é importante, que faz parte da vida, né? Isso é que vai fazer com que as crianças possam ter uma possibilidade de empoderamento, né? Claro que tudo tem a faixa etária correta para isso, né? Inclusive a Unesco fez alguns estudos acerca do assunto e eles têm um material que foi elaborado que é muito, muito legal mesmo, que eles ensinam a questão da sexualidade, mas não da sexualidade quanto ato sexual, mas a sexualidade quanto toque, quanto conhecer o seu corpo, quanto se relacionar com outras crianças, com outras pessoas. E eles trazem como se fosse uma cartilha mesmo, mostrando qual idade. Por exemplo, eles começam a ensinar a educação integral sobre sexualidade, que eles chamam de EIS. Eles trazem isso desde os 5 aos 8 anos, depois dos 9 aos 12, dos 12 aos 15, daí depois dos 15 aos 18. Então, cada faixa etária tem um determinado material, um determinado conteúdo. O que vai se falar para uma criança de 5 a 8 anos sobre sexualidade? Alertar sobre a questão de abuso, qual parte do seu corpo que pode encostar, que pode ter acesso, que tipo de pessoa, o que você precisa fazer caso algum adulto, alguém venha e viole esse seu espaço, essa sua privacidade. A questão mesmo do afeto, esse material também traz. O que são os relacionamentos de amizade, os relacionamentos com o papai, com a mamãe, até mesmo relacionamentos familiares, que a gente vê que essa questão do abuso acontece muitas vezes no ambiente familiar.
né? E como que essa criança vai ter esse conhecimento, esse discernimento que aquela pessoa que está dentro de casa, que o papai e a mamãe convivem, está fazendo algo terrível, né? Até mesmo em consultório, as pessoas que eu atendo que sofreram abuso, inclusive adultos, se culpam muito. Então tem essa ilusão infantil de que de alguma forma eu permiti, por que eu não falei, o que aconteceu. E isso é uma coisa muito, muito complicada, porque os efeitos disso depois, ao longo da vida, são horríveis. Aí quando a gente volta um pouquinho, mas como que uma criança tão pequena ia ter isso? Pois é, eu não sabia o que estava acontecendo, por isso que eu não contei, por isso que eu não me impus, né? Então, essa questão da falta de informação, né? A abstinência, ao meu ver, né, ela pode acontecer depois que a criança souber, não o ato sexual em si, mas que ela souber o que está acontecendo. Ah, que tipo de pessoa que eu vou me relacionar? Que eu tenho que colocar limite que eu não tenho? Será que eu preciso gostar de alguém para ter relação? Depois, né, numa faixa etária um pouquinho mais avançada? Ou não, é sexo por sexo, né? Então, essa criança precisa ter conhecimento, ela precisa saber do que se trata, para depois ela falar, não, agora eu não quero. Agora não é o tempo, não é o momento. Acredito que essas políticas do colégio são efetivas, né? Sim. De trazer um conteúdo de que há uma jovem, né, que engravidou cedo, de trazer esse tipo de reflexão. Porque muitas vezes a gravidez precoce, eles não têm noção do que é ser mãe, do que é ser pai. Infelizmente, a gente precisa olhar para as mulheres, né? Porque as mulheres são muito mais prejudicadas aí. Abrem mão da própria vida ali, muito mais do que os homens, né? Infelizmente, é isso que acontece. A Bruna pode falar isso melhor do né? que... Exatamente, do que a Bruna pode... Né? A Bruna, ela pode contar um pouquinho da história, ela foi mãe bem cedo, né? Eu fui mãe com 15 anos e na minha época eu não via tantas meninas nessa idade grávida. A minha mãe, ela tinha muito receio de conversar comigo sobre sexo. Até hoje ela tem muito receio, ela fica envergonhada. Então eu não tive muito esse conhecimento nessa época. E na escola também não tinha cartilhas, as professoras não falavam desse assunto. Então, eu conheci tudo sozinha, comecei a namorar muito nova, com 13 anos, e com 15 anos fui mãe. Né? Não é uma boa experiência para uma adolescente, porque uma mãe não quer ver uma filha tão nova, né, grávida. Não é o que eu espero para nenhuma menina hoje em dia. Então, acho que esses métodos, eles têm que vir sim, e principalmente vir de casa. Os pais têm que conversar com os seus filhos e mostrar para eles, explicar o que é o sexo. Porque não adianta na escola distribuir cartilhas, camisinhas, se os pais eles não têm essa conversa com os filhos. Porque a gente tem que ser amigo deles, né? Não adianta a gente esperar tudo das professoras, da escola, ou quando acontecer. Né? A gente tem que prevenir. E a gente que está em casa tem que buscar ser mais amigos, mais próximos e tirar esse tabu de dentro de casa. Porque os nossos filhos, eles estão aprendendo fora de casa. E se a gente não estiver junto, explicando para que eles tenham esse conhecimento e cheguem na escola já com uma mente mais aberta, vai acontecer. Até porque hoje a informação, né, como acho que todas falaram um pouquinho nesse sentido, chega de todos os lados, né? Não adianta a gente, às vezes, acabar ocultando a informação, porque você não chega dentro de casa, vem por um amigo de uma maneira distorcida, ou por um coleguinha. Chega de uma forma pior, né? Com certeza. Vira verdade, né? Às vezes uma informação mal dada vira verdade. E essa é uma ilusão que os pais têm, né? De que, não falando sobre o tema, meu filho nunca vai saber sobre. E é uma ilusão. Isso o filho vai saber. De alguma forma, em algum momento, o filho vai ter acesso a essa informação. Então, que os pais possam escolher que tipo de informação vai chegar. Então, que esse filho, que essa criança, adolescente, saiba, primeiro pelos pais, a visão que os pais têm. Para quando o amiguinho chegar, ou até mesmo as mídias chegarem mostrando, ele já tem, meus pais já me falaram sobre isso. Então, é mais ou menos por aí o caminho. Mas você não acha que existe um pouco de preconceito, eu diria, tanto de um lado quanto de outro, tanto do lado liberal quanto do conservador no assunto? Por quê? Eu acho que tem tempo para tudo. Sim. Então você tem informação técnica, você tem informação científica, lógico, a família vai passar, via de regra, uma informação religiosa, baseada na crença da família,
mas tudo dentro de uma certa idade, de um certo grau de envolvimento da pessoa. Sim. Porque senão a gente cai naquela decisão simplista, né? Olha, faz o seguinte, chegou na idade, dá uma camisinha. Aí é o que você tinha falado. Às vezes a menina olha, o rapaz olha para aquilo, sem informação nenhuma, que não vai trazer benefício nenhum para ele. Exatamente, exatamente. E então, assim, muitas vezes o que eu percebo é que os próprios pais têm estigmas em relação à sexualidade, né? Ao mesmo tempo que fala assim, não, preciso conversar com meu filho sobre, mas em relação à sua história, né? Ah, meu pai nunca falou comigo e eu me virei, né? Minha mãe nunca falou, eu me virei. Tem algumas pessoas que pensam assim. Mas e como que foi? Seu pai e sua mãe nunca falaram, mas e foi legal para você? Poxa, não, foi uma pessoa que eu não gostei, ou foi quase que um trauma, né? Então, assim, que a gente possa ampliar um pouco isso, né? Que a gente possa levar essa informação com mais leveza. Porque se a criança vem tirar alguma dúvida em relação à sexualidade, os pais já travam, né? Meu Deus, e agora? Será que está na hora? Será que eu falo? Será que eu não falo, né? Então, tirar um pouco desse peso. É bem importante isso, para a criança se sentir mais segura. Agora, para o pai e para a mãe, né, tem um direcionamento ali, o filho, a menina, o menino, né, sabe a maneira melhor de lidar com essa situação e como abordar essa conversa. Agora, para a escola, por exemplo, Jaqueline, que tem, né, é um grupo, a gente tem ali, existe uma maneira diferenciada de trabalhar para menino e para menina essa informação que chega, porque eu acho que as meninas, pelo que você comentou, por exemplo, leva uma mãe que foi mãe cedo, essa informação deve assustar ainda mais, eu imagino, né? Eles escutam, lógico, assusta, mas a gente tem sempre uma psicóloga, né? Então, essa psicóloga, quando ela vem na escola para fazer esse trabalho, ela faz primeiro com as meninas, conversa sobre tudo que elas querem saber, só as meninas, e depois ela faz um trabalho só com os meninos para ver o que eles querem saber também. Então, é uma coisa mais, né? Não é assim, todo junto, mas eu acho que tanto faz menino e menina. Eu acho que a prevenção deve vir para os dois, né? Para os dois sexos, masculino e feminino. Eu acho que precisa. Eu queria até ressaltar, doutor Denis, um projeto que a escola tem, que eu tive conhecimento há uns tempos atrás, que é acho que isso é um 8º ou 9º ano, do cuidar de um bichinho, né? Um pintinho, alguma coisa meu assim. Meu corpo me define, é o nome do projeto. E daí eles têm um bichinho que eles cuidam, né? Para saber que é como se fosse o filho deles. Como que eu vou cuidar? Então, onde eu for, eu preciso levá-lo. Então, se eu tenho que ir num shopping, como que eu vou fazer? Eu tenho que levar o meu filho, eu não vou largar o meu filho em casa. Então, para eles sentirem qual é o peso de ser mãe cedo ou pai cedo. Que eu tenho essa responsabilidade. Porque, via de regra, não se pensa nisso. Ou é a não, última coisa que pensa. É a última coisa que pensa nessa hora. E levam para casa, isso né? mesmo, levam para casa e para a escola. Sabe que nos Estados Unidos teve um projeto parecido, que as meninas, elas eram obrigadas a uma boneca, mas aquela boneca que... Baby Alive. Isso, exatamente. Então, ela tinha que acordar para dar comida, trocar a fralda, etc. E foi um desespero, né? Porque ninguém imagina que existe aquilo, né? Principalmente uma criança, né? A minha filha ganhou porque ela queria uma boneca dessa. Eu falei, então tá. Só que você vai ter que cuidar que nem... eu cuido de você. Chegou no 3º dia, ela falou, mãe, eu não quero ser mãe. Eu não quero ser mãe. Porque ela tinha que trocar a fralda da boneca, ela tinha que dar água, ela tinha que colocar chupeta. E ela foi ficando... No 3º dia, ela largou a boneca, ela falou, não quero ser mãe. Mas teve um outro projeto aqui também de algumas escolas, já várias, que até do Brasil todo eu já vi, com um saco de arroz também, aquele de 5 quilos, né? Que levava para cima e para baixo, tinha um monte de... Mas é bem interessante, né? A reflexão realmente ela dá um impacto. É a prova da falta de informação, né? Exatamente. Porque quando recebe já um mínimo de informação, é isso? Então já pensa direito, né? Já pensa duas vezes. Pensa 2 vezes antes de fazer, né? Acho que daí a responsabilidade vem, né? Acabam vendo que a responsabilidade não é só aquele momento, e sim o depois, as consequências, né? Que virão com o fato, né? Exatamente. Peço licença para vocês rapidinho, nós temos que fazer um intervalo e daqui a pouquinho tem mais Opinião em Debate. Não sai daí. Esse assunto com os filhos e qual a melhor idade? Eu queria saber qual que é a idade certa para começar a vida sexual e em que momento o adolescente se sente pronto para dar esse passo. No Brasil, a taxa de adolescentes grávidas é de 62 para cada grupo de 1.000 jovens do sexo feminino. Isso na faixa etária entre 15 e 19 anos. O índice ultrapassa a taxa mundial, que é de 44 adolescentes grávidas para cada grupo de 1.000.
Dados do Ministério da Saúde apontam que em 2017, ano dos últimos dados consolidados, houve mais de 480 mil nascimentos de bebês com mães entre 10 e 19 anos, o equivalente a 16% dos nascidos vivos. Para tentar diminuir esse índice, o governo federal lançou recentemente um programa que, ao invés de ensinar nas escolas quais são os métodos contraceptivos, ensine que não se deve ter relação sexual nessa fase. Chamado de abstinência sexual, a campanha divide opiniões e está em discussão no programa de hoje. Voltamos então a falar desse tema que rendeu polêmica aqui, né, no Brasil todo. Queria questionar até com a Camila. Camila, na sua opinião, né, você que trabalha com isso, entende, como que eu devo, como mãe, né, um recado aos nossos pais, esperar o filho questionar ou tem uma idade certa para eu começar a falar? Você comentou a recomendação da Unesco, mas no sentido mais de explicar, né, onde se deve mais por uma questão de cuidados e essa questão de enfrentamento aí que a gente vive também a outro tipo de tema. Mas tem uma idade certa para eu começar a falar com as crianças sobre isso? Então, não tem uma idade que seja generalista, que valha para todas as crianças, né? Tem assim, algumas crianças elas começam a ter curiosidade antes. Né? Antes, por quê? Muitas vezes tem um ambiente em que vive e que é exposta a algumas situações, ou que escuta de amiguinhos, que escuta na escola, aí chega em casa e pergunta para o pai e para a mãe. Esse pai e essa mãe precisa ter eu sei que não é algo simples, né? Eu também sou mãe, não é algo simples, mas a maior leveza que a gente puder para poder conversar sobre esse assunto, para passar uma segurança para essa criança, para que ela se sinta aberta para sempre vir a essa mãe, a esse pai, para tirar essas dúvidas. Porque se você como pai, você como mãe não chega e fala o que realmente né, de uma forma, claro, de acordo com a idade, ela vai buscar com o amiguinho, vai buscar com outras pessoas. A gente não tem noção de que tipo de informação que vai chegar. Olha no Google, né? Tantos outros meios de comunicação que essa criança vai ter. Então, assim, ao mesmo tempo que é importante esperar essa criança vir tirar essas dúvidas, se ela demora muito, também é importante chegar e puxar, filho, já ouviu falar sobre essa questão de sexualidade? Você já teve alguma coisa na escola? Você teve algum conhecimento disso? Acredito que a partir dos 10, 12 anos aí, já seja importante ter uma conversa um pouco mais íntima sobre esse assunto. Quanto mais, o que é extremamente importante em relação a isso é tentar tirar o peso, né? Aquele desconforto que fica quando, meu Deus, meu filho está querendo saber disso. É tentar levar isso com leveza. A gente ensina tantas coisas para os nossos filhos, né? Como se comportar, como que devem ser né, o mundo, enfim. E por que esse que é um assunto que é natural do ser humano tem que ser tão estigmatizado, né? Então, que nós pais possamos ter um pouco dessa consciência, dessa clareza de que isso vai acontecer, essa informação vai chegar. E é muito provável que essa criança, sim, tenha relações. E acho que também ajuda na prevenção do abuso sexual. Exatamente. Porque se não tem uma informação e, de repente, essa criança é abusada sexualmente, acho que dá um nó na cabeça dela, né? Como é que eu vou agir agora? O que aconteceu comigo? O que é isso? Sim. E se não tem uma informação, complica ainda mais. E muitas vezes esses abusadores acabam chantageando essas crianças, né? Não pode falar para ninguém, senão não vão acreditar em você. Mas será que vão acreditar em você? Não vão, imagine se vão acreditar. E essa criança fica com medo, fica coagida, né? E se ela não tem acesso a esses pais, ela carrega esse trauma por uma vida. Aí depois, quando chega a informação, meu Deus, realmente fui abusada. Aí já é um caso mais avançado, né? Daí teria que algum tratamento, algumas questões assim mais profundas para lidar com essa situação. Uma coisa que eu sempre falo para o meu filho, que eu acho que eu sempre até replico para os outros pais, eu falo, tudo que não pode contar para a mãe e para o pai é porque não é bom, né? A gente sempre tem que... Eu falo que não pode, falou que não pode contar porque não é coisa boa, né? Isso é fato, né? Agora, Bruna, você, né, contou um pouquinho da sua experiência para a gente, né? Claro que um filho é uma dádiva, né? A gente morre de amor por filho, mas a sua vida mudou, né? Com certeza, os seus objetivos não foram tão rápidos alcançados depois da maternidade. Não, eu parei a minha vida, né? Eu terminei o ensino médio, meus pais sempre me apoiaram, mas, assim, meu sonho de fazer minha faculdade...
tive que deixar para depois, né? As saídas, né? Porque nessa fase, o que a gente quer? É se divertir. E eu tinha um filho no colo, então eu parei com a minha vida, eu vivi em função deles, né? Aprendi muita coisa, claro, porque não é uma boneca, né? Que a gente enjoa e deixa de lado. Então a gente tem que sempre... Meus pais sempre estiveram do meu lado, mas a responsabilidade é sua. A mãe é você e você teve o seu filho, a gente vai te ajudar, mas a mãe é você e teu filho precisa de mãe, não de vó. Então, comecei a trabalhar cedo, tudo que era para mim eu deixei de lado, eu deixei até de me cuidar. Prioridade era eles. E eu converso muito com eles hoje, porque eu tenho um menino, né? Ele já tem 12 anos. Não é o que eu quero. Não quero ver ele passando por isso, porque independente de qualquer coisa, o homem também sofre, né? E tem uma menina. Então eu oriento muito eles em casa. Eu converso muito com eles. Porque agora faz pouco tempo que eu comecei a minha faculdade. Uma coisa que já era para mim ter terminado se eu tivesse tido o tempo certo, né? Então não é fácil, né? Tem casos até de avós com 33 anos. Tem. Sim. No caso da minha mãe. Anos, a pessoa... a minha mãe foi avó com 33 anos. 33, você veja? É muito cedo, né? É muito cedo. E quanto mais tabu esse assunto, mais estigmatizado fica. Eu acredito que você não tenha tido esse diálogo com seus pais. Não. Como eu disse no começo, a minha mãe, ela tem, até hoje, ela tem uma vergonha de falar sobre sexo. Então, quando ela vê eu conversando com os meus filhos, ela fala: Bruna, não faça isso. Você não tem vergonha de falar sobre isso? Não, a gente não tem que ter vergonha. Porque senão eles vão aprender lá fora. Eles vão aprender sozinho, errando, né? No meu caso, eu acabei errando, porque fui aprender tudo sozinha e não tive explicação de ninguém e nem uma conversa. Então, a gente acaba errando, Sim. né? E não vai ser essa falta de informação que vai fazer com que essa criança adie essa sexualidade. Essa que é a questão. A questão da educação sexual é o que, ao meu ver, realmente vai estimular essa abstinência sexual. É você ter conhecimento do que está acontecendo para você dizer: não, agora não é hora. Eu não quero. Ter a segurança de falar: não, isso não é para mim, isso está errado. Né? E até às vezes mencionando os exemplos, né, que grava na cabeça da pessoa, né? Olha, a vida pode acontecer dessa forma ou dessa outra. O que você quer para você? Né? O que você está disposto ou disposta a enfrentar? Mas enquanto você não tem informação, tudo é muito vago, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que a Jaqueline deve ver muito isso, né, dos pais e que tem esse tabu, porque a gente já falou isso em vários programas sobre outros temas também, que a escola acaba sendo hoje, diante, né, do tempo que as crianças passam dentro da escola, a informação, às vezes, que a criança quer obter ou o que está acontecendo, a escola vê primeiro que os pais, em muitos casos. E como chamar um pai para falar sobre isso, né? Acho que alguns devem ter um pouco de receio mesmo. Tem sim. A gente tem um projeto de coaching que chama, então, de 6º ao 9º ano. Então, cada coach tem um momento com o aluno. Então, durante a semana, 15 minutinhos para conversar. E eles trazem bastante questionamento, preocupações. Então, a gente pergunta: podemos chamar os seus pais para conversar? Uns querem, outros não. Então, quando é uma coisa muito grave, que às vezes estão sofrendo abuso, não acontece na escola, mas se for coisas gravíssimas, a gente chama os pais, sem que a criança saiba, e comenta. Então, esse é um momento, assim, um aconselhamento do professor para com o aluno. Então, ele traz os seus questionamentos e a gente consegue ajudar a criança nesse momento. Então, se algum amigo está sofrendo bullying, se está com nota baixa, não está se dando bem na escola, ou está apaixonado por alguém, então eles trazem, e o professor consegue fazer essas intervenções. E daí chamamos os pais e conversamos, né? Alguns pais acham que é cedo, outros já concordam, que não têm coragem de falar. Por isso que a parceria entre família e escola é muito importante. Eu acho hoje, que mais do que nunca. O tempo que as crianças passam dentro da escola. Dentro da escola são muitos, né? Tem criança que chega às 7 horas da manhã na nossa escola e vai embora às 7 horas da noite. Então, eu acho que esse momento é da escola estar sempre junto com os pais, participando, fazendo essa prevenção, cuidando, né? É um cuidado especial com eles, né? Alguma de vocês já
já chegou a falar com uma criança, né? Porque 12 anos é uma criança, 11 anos é uma criança. De repente, dela chegar e falar, tem que dar notícia para ela, você está grávida. Como é que é a cabeça dela? Ela tem, assim, um mínimo de noção do que está acontecendo? Eu nunca tive essa experiência. Eu passei por essa experiência, né? É uma coleguinha do meu filho, e isso que eu sempre procurei orientar. A minha casa sempre teve muito adolescente. E eu sempre procurei orientar, ainda mais menina, né? Pega fogo nessa idade, não tem essa orientação em casa, descobriu que estava grávida, né? É um choque para mim de falar e conversar, eu sempre fui muito aberta. Quantos anos? 12 anos? 13 anos. 13 anos. 13 anos. Então, o corpo é de menina, né? É uma cintura, que nem a doutora Damares falou, minúscula. Como que vai gerar um bebê? E o psicológico acabou parando a escola, então é bem chocante. Mas e a criança? Ela consegue entender a gravidade ou não? Não. Não tem noção, eu acho, do que está acontecendo. Não tem noção. Acho que não tem Ela acha lindo e já acha que vai ser mãe e não tem a noção da realidade, do problema real. Acho que é contraditório, né? Ela não consegue mensurar o que está acontecendo, né? Sim, ela não consegue assimilar. E, no entanto, que ela, com 13 anos, teve que sair de casa porque a mãe não aceitou. Casou, foi morar com o namorado, né? E com a sogra. Então, quem está ajudando a criar a criança é a sogra. Só que... O namorado também devia ter o quê? 15 o namorado anos, 14? não, o namorado tinha 18 anos. 18 anos. 18 anos. E é interessante observar, assim, né, que justamente essa família que tinha tanto medo, né, que o filho tivesse a vida sexual iniciada, então, né, é essa mesma família que precisa dar esse suporte para essa criança, né? Então, acaba a família toda sofrendo as consequências dessa falta de diálogo, dessa falta de informação mesmo. Agora, por que será que é tão difícil tratar desse assunto? Será que é por vergonha mesmo, por parte, né, dos adolescentes? Porque eu já presenciei situações de primos, né, de crianças assim próximas que quando às vezes o pai comentou que tentou entrar nesse assunto, nada a ver, né, não quer nem ouvir falar. Agora, como, né, tratar esse assunto assim, tentar puxar para conversar sem que a criança fique envergonhada, a criança ou adolescente, né, porque é difícil, né? Sim, difícil. A questão é necessário respeitar o tempo da criança também, né? Não adianta você forçar. Estou com vergonha e tem que falar sobre isso, né? Não, planta uma sementinha, filho. E aí, gente, o que você acha? Estudou já na escola? Já ouviu falar disso? Será que a gente podia conversar um pouco sobre isso? Acho que depende um pouco também da maturidade, né? Às vezes tem crianças que têm uma certa idade, 12 anos, mas não tem a maturidade para isso. E as meninas são mais maduras nessa fase. E as meninas são muito mais maduras que os meninos, né? Muito mais. Até a puberdade chega antes, né? Biologicamente chega antes do que para os meninos, né? Mas também vai muito dos pais. Eu acho que, né, se nesse momento eles não querem conversar, você não pode desistir. Você tem que sempre estar plantando aquela sementinha e chamando para conversar, porque se você, na primeira conversa, desiste, ele não vai te procurar para falar. Porque nessa fase eles não querem saber a vergonha que eles têm de conversar com os pais, né? Eles não vão procurar. Então a gente tem que procurar eles e sempre estar orientando e puxando um assunto, e devagarzinho a gente vai conseguindo, sim. E se a gente for analisar de forma mais ampla, esse tabu é de gerações, né? Não é algo agora da nossa sociedade, a sexualidade como um tabu dentro de casa. Isso já vem desde lá de trás, né? Agora veio uma informação das redes sociais, né? Sim, da internet, que facilita, né? Que chegou, esse acesso. Não tem jeito, exatamente, exatamente. Então, é mais uma responsabilidade para nós pais, de chegar e conversar. A gente não pode terceirizar essa responsabilidade para a escola. E os hormônios, né, nessa idade estão à flor da pele, né? Então é tudo novo, né? Então, quando acontecem coisas novas, realmente eles se assustam com isso, né? Se envergonham, às vezes, nossa, meu corpo está mudando, era de um jeito e agora, né? Tem adolescentes que se escondem, que usam, né, capuz, quarto, aquela coisa de ter vergonha mesmo, né? A gente tem na escola criança que não tá calor, eles não querem tirar a blusa por causa do corpo, se é o mais gordinho, ou não querem
querem mostrar, sabe? Isso tudo assusta, essa puberdade assusta, é tudo muito novo, muito né? Novo. Eu não sou adulto. Os pais que estão olhando, imagina as crianças, né? Não sou adulto, não sou criança, o que eu sou, os valores dos meus pais, os meus valores, então é uma época de transição conflito, que realmente precisa desse suporte, principalmente da família. E às vezes o referencial, né? Às vezes, você mesmo comentou agora há pouco, né? Na mesma idade, mas eu vi o meu amigo fazendo aquilo, eu vi a minha amiga fazendo aquilo, eu vi beijar, eu vi fazer isso. Então, para ele fala, peraí, será que eu que estou errado, né? Eu estou para trás? Porque o referencial hoje em dia que ele está recebendo é um referencial, vamos dizer assim, mais liberal. Então, ele, às vezes, fica pensando, imagina, será que eu sou bobo? Meu amigo fala que eu sou bobo porque eu ainda não beijei ou eu ainda não namorei. Sim, aí chega esse adolescente e dá um Google lá, né? Vai ver, será? Deixa eu pesquisar aqui, que isso é muito natural para eles, né? Qualquer dúvida que tem, às vezes nem com o amigo vai falar, joga ali no Google. Aí que tipo de informação que vai chegar, né? Desde coisas científicas, mas é muito difícil. A maioria é blog, são informações que às vezes não tem esse suporte, né? Então, aí enfatizo ainda mais a questão da família, do diálogo. Essa criança adolescente precisa. Nosso tempo está chegando ao fim, doutor Denis, mais uma edição do Opinião em Debate, hoje tratando sobre a polêmica da abstinência sexual, entramos na educação sexual para crianças e adolescentes. Gostaria de agradecer a presença de todas aqui conosco nessa noite e deixar uns minutinhos para considerações finais, né? A Bruna pode falar um pouco mais da experiência dela, a educação, né? A importância da educação do educador também nessa área e dos pais, né? Que acho que foi o que foi mais dito aqui nessa noite, né? A importância da família, né, para tratar do assunto. Começando pela Bruna, então. Eu acho que, assim, quando o seu filho ele começa a te procurar, ele não vai te falar, mas ele começa a te rodear e ficar mais próximo, é porque ele quer te contar alguma coisa. Então, para vocês, pais, deem mais atenção para os seus filhos mesmo, porque eles precisam de orientação. A escola, ela vai complementar o que vocês vão dar em casa. Então, é necessário que vocês precisem orientar e ajudar, né, conversar muito com os seus filhos, porque nessa fase é a fase que eles estão descobrindo e se não tiver o apoio de vocês, eles vão descobrir ou em casa ou pelo Google, né, doutora? Pelos amigos. Também. Verdade. Bom, já disse a questão dos pais, né, a responsabilidade, mas o que fica assim é o que falar, como falar. Hoje tem muitos livros que ilustram, que mostram de forma lúdica a questão para determinada faixa etária. Dá uma olhadinha, até mesmo no YouTube tem alguns vídeos informativos que mostram de uma forma mais leve a questão da sexualidade. Mas não deixe esse estigma chegar à sua família e talvez você tenha que lidar com problemas muito piores do que conversar sobre sexualidade. Então olhe agora, enquanto você pode apoiar de uma forma mais preventiva. Então, é mais esse olhar mesmo e sem esse estigma, esse peso em relação à sexualidade. Eu, como educadora, eu acho que a parceria entre família e escola é muito importante, né? Acho que a gente precisa estar sempre junto, apoiando, conversando e, assim, ter um momento mais de reflexão. Eu vejo que a gente precisa acreditar no nosso filho, né? Escutá-lo, ter um diálogo todos os dias, conversar, cuidar com que aquilo que eles estão assistindo nas redes sociais, ficar perto. E como escola a gente está aí para isso, né? Para educar, para orientar. Estamos abertas, né, para receber os pais e escutá-los. Certo, então, obrigada mais uma vez a todas pela presença, uma boa noite, mais um programa chegando ao fim. Doutor Denis. Obrigado, foi um prazer recebê-los aqui e acho que a informação é importante aos pais, né? Não terceirize a educação do seu filho, você também é responsável por ela. Tá certo, lembrando você de casa que você pode participar com a gente através das nossas redes sociais, estamos no Facebook, @InterTV, também no Instagram, @Rede Mundial Oficial, participe lá com a gente, mande sua sugestão de tema, que vamos tentar abordá-lo e trazer esse tema aqui para colocar em opinião, em debate. Uma boa noite para você, obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Chegou o
Colchão bota fora de fábrica. Essa é a grande chance que você estava esperando para trocar o seu colchão. Afinal, ele é personalizado, vem direto da fábrica para sua casa, sem atravessadores, sem intermediários. Por isso, tem preço de colchão comum. Chega mais para a gente conversar sobre esse aqui, ó. O legítimo colchão tecnológico. O motivo das minhas noites tranquilas. O colchão tecnológico Sono Quality é o único colchão do Brasil que conta com 20 tipos de massagens, 9 tipos de terapias, como vibroterapia, terapia magnética, cromoterapia, a nossa nova tecnologia Ortus Protex e muito mais. Tá vendo só, bonitão e bonitinha? Aproveite os preços incríveis do Botafora de Fábrica Sono Quality. Ligue e agende grátis a sua visita com um terapeuta certificado. Aproveite que adquirindo um colchão de casal, você ganha 2 travesseiros tecnológicos inteiramente grátis. Não fique fora dessa. Agora você pode ter o seu. Eu durmo e recomendo. Sono Quality, o colchão da saúde. Toda terça-feira, uma multidão tem tomado a sede estadual no Batel, em Curitiba, em busca de um só propósito: um milagre urgente. A senhora veio da onde? Do Boqueirão. Boqueirão? E a senhora? Guabirutuba. E o senhor? Araucária. E o senhor? Campo Magro. Campo Magro. Campo Magro. Olha só. Colombo. Colombo, a senhora? Venda Rio Grande. Pessoas de várias cidades têm participado do desafio. A senhora veio da onde? Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu? Está saindo da onde? De Cascavel. O senhor saiu que hora? Saí às 5h30 da manhã. Saiu de Maringá. Eles saíram de Ponta Grossa, nunca foram à igreja, né? Nós somos de Telêmaco Borba. Vocês são de Telêmaco Borba. Ele veio de Guarapuava porque ele viu o desafio.